Muito bem, tivemos agora a confirmação do início da gravação, então nós podemos oficialmente dar início aqui à nossa aula de número 4, que é a aula de encerramento, né? E lembrando que não é o encerramento do módulo, mas é a aula de encerramento do nosso módulo, né, da nossa disciplina Cooperativismo e Associações Cooperativas, que é ministrada aos acadêmicos do MBA em Contabilidade e Direito, com ênfase no agronegócio. Eu sou o professor Dr. Osmar de Paulo Oliveira Júnior e vou conduzi-los por esta jornada de aprendizagem que, ora, se inicia tendo como temática impactos socioambientais das cooperativas. Iniciamos agora, então, a nossa apresentação. E indo, né, muito diretamente ao ponto, citando aí alguns impactos socioambientais que são aí decorrentes da atuação das cooperativas do agronegócio, né? A gente entende, né, que teoricamente que nos manuais da OCB, da Aliança Cooperativa Internacional, a gente tem essas cooperativas rurais, né, tidas como cooperativas rurais, mas, assim, a própria modernização da atividade nos impede de chamar essas cooperativas como cooperativas rurais. Então, a gente sempre prefere cooperativas do agronegócio ou cooperativas agroindustriais, que é o termo que eu utilizei na minha tese de doutorado, né? Então, a nova geração de cooperativas, ela modificou não somente os aspectos administrativos, né? Então, nós falamos bastante aí dessa evolução na gestão das cooperativas, né? Na gestão da governança das cooperativas, até que essas cooperativas do agronegócio se tornassem o que a gente chama de NGCs, né? Que são New Generation Cooperatives, que são as cooperativas da nova geração. Elas evoluíram bastante do ponto de vista administrativo e também do ponto de vista estratégico, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, dada essa sua dupla agenda, né, a cooperativa ter essa dimensão empresarial, mas também ter a sua dimensão social, ela percebeu aí uma necessidade cada vez maior, essas cooperativas perceberam a necessidade cada vez maior de aumentar a sua inserção social e, principalmente, ambiental, né? Porque o social já é da natureza da cooperativa. Mas as cooperativas do agronegócio, elas é, assumiram um protagonismo, né? Um papel de liderança justamente na questão ambiental, buscando a sustentabilidade do agronegócio, né? Porque o negócio, para ser bom, ele tem que ser sustentável, ele tem que ser capaz de durar, de perdurar ao longo do tempo, né? E como o agronegócio lida primordialmente com fatores naturais, para ele a sustentabilidade se torna ainda mais proeminente, né? Então, as cooperativas, visando a essa necessidade de se tornar o agronegócio mais sustentável e, por meio dessa sustentabilidade ecológica, ambiental, também tornar o negócio mais sustentável, né? mais viável ao longo do tempo, ao longo das gerações. Uma das finalidades, então, das cooperativas justamente passa a ser o desenvolvimento local e regional. E existem pesquisas, né, isso daí não é o professor Osmar que está falando, se vocês procurarem em qualquer base de dados por essa temática, vocês vão ver que existem pesquisas que comprovam que municípios onde há uma grande incidência de cooperativas, né, ou municípios que têm o cooperativismo atuante, são municípios que possuem IDHs maiores, né? Então, as cooperativas assumem esse papel também de promoção do desenvolvimento local e regional, e isso é comprovado por meio de números, né? É possível identificar uma correlação entre atividade cooperativista intensa e maior IDH em municípios e regiões. Como tudo é público nas cooperativas, então, a gente pode encontrar relatórios anuais de sustentabilidade, né? E é importante que quem quiser se arriscar, assim, se arriscar não, mas se aventurar ou se aprofundar na gestão de cooperativas, é importante que vocês comecem a entrar mesmo nos portais dessas cooperativas e olhar esses balanços, esses relatórios. Tem uma documentação muito rica. Inclusive,
dá para alguém de vocês que queira fazer um TCC, principalmente a galera da aula de contabilidade, só analisando balanço de cooperativa. Pode escolher as 10 maiores do Brasil, por exemplo, e analisar os balanços dessas cooperativas. Então, tem são documentos públicos, né, e eles têm uma gama de informações riquíssimas, e que mesmo só análise documental já dá para fazer um monte de pesquisa interessante, produzir artigo, TCC, que eu não sei se esse é o caso de alguém aqui, mas se quiser, eu tenho certeza que pode-se fazer um excelente trabalho, né? Principalmente essas cooperativas da nova geração, né? Existe uma transparência, uma preocupação muito grande com essa transparência, né? E as informações ali das atividades socioambientais também estão nesses relatórios, né? Também os gastos com treinamento, com educação dos cooperados, com benefícios sociais, com intervenções na comunidade. Então, também dá para, por meio desses relatórios, realizar trabalhos avaliando a atuação das cooperativas nesse sentido. Muitas cooperativas, então, vão desenvolver seus próprios insumos, né? Mais tecnologia, tem uma referência, né? Que eu tenho uma cooperativa do Centro-Oeste, fundada no Centro-Oeste, no estado de Goiás, que é a Comigo, que é um grande case de sucesso, né? E que eu estudei a Comigo durante o meu doutorado, né? Então, a Comigo hoje tem o CTC, que é o Centro Tecnológico Comigo. Então, eles desenvolvem, então, trabalhando muito no desenvolvimento de tecnologias, e principalmente tecnologias adaptadas à região ali do estado de Goiás, em que ela atua, né? Então, ali, região de Rio Verde, Mineiros, enfim, já está aí e ela tem crescido para outros municípios e sempre buscando desenvolver tecnologias adaptadas, né, às condições de cada cooperado. Aí, tudo isso buscando aí a garantir sempre uma maior produtividade e um maior retorno, tanto para a cooperativa quanto para o cooperado. Outro aspecto importante que a cooperativa pode contribuir, contribui bastante, também a gente tem estudo, por exemplo, Moreira, 2018 ou 16, 16 ou 17, se não me engano, né? Onde ele faz uma associação entre a predominância de assistência técnica nas propriedades que são cooperadas, que estão associadas a cooperativas, né? Então, tem uma maior incidência de assistência técnica, uma assistência técnica mais efetiva, né? Então, ela serve justamente para garantir que as atividades sejam realizadas de acordo aí com as necessidades das partes envolvidas, né? Dessa forma também é possível diminuir os resíduos e desperdícios, né? Então, hoje em dia a gente fala muito em agricultura de precisão, né? E essa agricultura de precisão, ela vem num pacote, né, que é associado tecnologia, mais assistência técnica, mais educação de quem vai utilizar essa agricultura de precisão, né? E a gente já tem evoluído, né, no termo para agricultura de ultra precisão, né? Então, se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar aí as últimas feiras do agronegócio, a gente já tem, por exemplo, algumas indicações da obsolência, né, que os drones devem enfrentar aí no futuro não muito distante, quanto à pulverização, né, de precisão. Então já estão sendo desenvolvidas tecnologias por meio de veículos autônomos, robotizados, né, que fazem uma pulverização de ultra precisão, muito melhor ainda do que a do drone. Né? Então, é aquele robô que tem uma estação e ele volta para a estação, carrega a bateria sozinho, abastece defensivo sozinho, né, e ele tem ali a largura, né, para correr as ruas aí da lavoura, né? E a partir dessa movimentação, ele tem aí 3, 4 câmeras ultra sensíveis, né, câmeras de muita nitidez, que vão verificar e fazer pulverização somente na planta que precisa. Né? Então, isso daí já não é uma agricultura de precisão, é uma agricultura de ultra precisão, que também é muito viabilizada por meio das cooperativas, né, e ela contribui, lógico, para a diminuição de resíduos e desperdícios. Então, atualmente, essa nova geração de cooperativas buscou a pautar aí as suas ações, né, de sustentabilidade nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, nos ODS, que foram propostos aí pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, né, Agenda 2030. Então,
assim como a Uniteams, né, se vocês têm a familiaridade com a Uniteams, vocês vão ver que tudo que a Uniteams faz tem alguma ligação com a ODS. Do mesmo modo, né, o cooperativismo tem buscado, a nova geração de cooperativas tem buscado associar as suas ações, né, aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17 aí, né, e aqui no Brasil já se fala em 18, né, que o Brasil criou aí um 18º objetivo, um negócio interno, né, que seria relacionado à promoção da igualdade étnico-racial. Ainda sobre os impactos socioambientais, né, a gente pode dizer que alguns dos objetivos da ONU já eram atingidos pelas cooperativas, né, por exemplo, o número 8, né, que consiste em emprego digno e crescimento econômico, e quase tudo que a gente faz para desenvolver o agro, principalmente no contexto brasileiro, gera algum tipo de contribuição para o ODS número 8. Por exemplo, os projetos de pesquisa que eu tenho institucionalizados hoje na Uniteams, né, todos eles se remetem em algum momento ao ODS 8, porque todos eles estão ligados, de alguma maneira, ao agronegócio. E também o ODS 1, né, que trata de parcerias em prol de metas, ou seja, parcerias para atingir metas que são, na verdade, característicos da própria essência, né, são inerentes ao cooperativismo. Então, quando elas iniciam essas iniciativas de promoção da preservação do meio ambiente, como reuso da água e resíduos, uso de energias renováveis ou energias mais limpas, né? Então, as cooperativas acabam também contribuindo com os objetivos 6, 7, 13, 14 e 15. Então, olha como a cooperativa agroindustrial, a cooperativa do agronegócio, ela é expressiva aí, né, para a consecução dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, receitas cada vez mais elevadas, então as cooperativas têm faturado muito, né, tem as grandes, né, cooperativas consolidadas têm faturado a casa de bilhões e bilhões de reais, né? Se eu não me engano, tinha um dado aí de 2016, né, que já era assim, um faturamento aí de mais de 30 bilhões por ano das cooperativas industriais, agroindustriais, as maiores, né? Fora as outras mais pulverizadas, né? Isso, embora a cooperativa tenha um regime diferenciado, né, tributário, que ela não pague todos os impostos, ainda assim essas receitas retornam impostos, né, proporcionalmente, seja imposto de renda pago pelos colaboradores, né, seja outros impostos dos quais elas não são isentas. Então, assim, o impacto na comunidade, né, em que elas estão inseridas, acaba também e esse retorno financeiro traz aí também uma promoção aos objetivos do desenvolvimento 1 e 2. Então, a cooperativa, ela está aí presente em mais da metade dos objetivos de desenvolvimento sustentável e ajuda muito as regiões e os municípios a atingirem esses objetivos. Nós temos um exemplo, né, desses impactos socioambientais. As cooperativas agropecuárias se preocupam muito em realizar uma produção sustentável, né, e que impacte positivamente as pessoas. Com o crescimento dessas cooperativas, muitas são capazes de desenvolver a sustentabilidade em toda a sua extensão, né, em todos os estágios de produção em que elas estão envolvidas. Um exemplo de cooperativa com essa preocupação é a Cevale, né, que é considerada a 21ª maior da lista das 100 maiores do agronegócio. E olha, veja que ela está nas 100 maiores empresas do agronegócio brasileiro, ela não está na 21ª entre as 100 maiores cooperativas, hein? Veja bem. Então, é do agronegócio como um todo. Em 2020, só ela teve uma receita aí de 8,9 bilhões de reais, né? Então, o alcance dessa relevância está fortemente ligado a questões socioambientais. Nesse sentido, a cooperativa tem uma estratégia específica para a questão da sustentabilidade, qual engloba diferentes aspectos, como incentiva a formação de novas lideranças do cooperativismo, e isso é uma preocupação assim de quase todas as grandes cooperativas, ou de todas as cooperativas grandes, médias, e está começando a ficar muito importante para cooperativas pequenas também, porque a formação de novas lideranças, de jovens lideranças no cooperativismo, é fundamental para que esse cooperativismo se mantenha sustentável também, né, para que esse cooperativismo perdure ao longo do tempo, né?
e por isso elas vão fornecer cursos aos jovens, né? É, imersões, enfim, diversas dinâmicas, diversas atividades voltadas para a promoção dessas lideranças. A empresa oferece esse programa para jovens aprendizes, possibilitando a eles experiência prática na administração da cooperativa, né? E para os cooperados, a Cevale também oferece cursos para atualização profissional. Já na área ambiental, ela tem programas para promover a sustentabilidade no seu setor produtivo, principalmente com foco na avicultura e na suinocultura. A cooperativa investe na geração de bioenergia dos resíduos da produção, então a gente tem uma energia renovável, né? Na limpeza e no reuso da água, além de produzir áreas de reflorestamento para fornecer a lenha necessária para o aquecimento das granjas. Então, tentando aí, a Cevale é uma das empresas que tenta aí fechar, né, dentro de todos os estágios de produção que ela atua, promovendo a sustentabilidade de alguma forma, e muito dessa promoção da sustentabilidade por meio de educação aí dos cooperados, né? Também, muitas cooperativas têm programas voltados para a inclusão social, né, e outras atividades que são voltadas para o desenvolvimento das pessoas. E aí nós temos mais um exemplo, essa cooperativa que é mais conhecida, né, do que a Cevale, né, que é a cooperativa Aurora de alimentos, né? Então, todo mundo aí já comprou um hambúrguer ou, enfim, algum produto aí alimentar da Aurora, que é muito difundida em todo o varejo do Brasil, né? Em conjunto com outras cooperativas, mantém a Fundação Ari Luiz Bodanese, né? Essa fundação promove atividades que incluem pessoas com deficiência nas empresas, estimula o bem-estar dos colaboradores e incentiva o trabalho comunitário, entre outras atividades, né? A gente tem uma, um exemplo aí de uma iniciativa que envolve uma central de cooperativas que é liderada ali pela Aurora Alimentos. Já partindo aí para a finalização do nosso conteúdo programático, a gente tem que falar agora um pouquinho sobre políticas públicas, né? Então, o que é uma política pública? Basicamente, se a gente puder explicar da maneira mais simples possível, a gente pode dizer que é um conjunto de ações, metas e planos que o governo, no caso o Estado, traça para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse público. Então, basicamente, a política pública, ela consiste nesse conjunto de ações, metas e planos que o governo estabelece para melhorar ou para resolver um problema público, né? Então, toda política pública, ela vai, a sua formulação, a sua implementação, a sua avaliação, ela sempre vai partir da identificação por parte de um poder público de um problema que seja público, de um problema que seja problema de todo mundo. Então, a partir da identificação desse problema, que é público, que é de todo mundo, o governo pode começar a direcionar, envidar os seus esforços para a solução, ou pelo menos para a melhoria das condições que são relativas a esse problema, né? Então, nesse contexto, o Estado exerce aí esse papel de intervir para corrigir, por exemplo, falhas de mercado e reduzir as desigualdades históricas no campo, né? Então, isso é o que acontece especificamente no setor rural. Geralmente, essas políticas públicas, a maioria delas tem foco na agricultura familiar, né? Porque existe, desde da lei do PRONAF, que, se não me engano, é de 1996, né? O reconhecimento da importância estratégica do agricultor familiar para a segurança alimentar e também para a sustentabilidade como um todo, né? Então, a partir do reconhecimento dessa importância do agricultor familiar no contexto de garantir o fornecimento, né, de alimentos em termos de quantidade, qualidade, que seja capaz de atender a demanda interna, né, a nossa demanda interna, né, o que justamente gera aí a segurança alimentar, né, o governo, o Estado começa aí a traçar uma série de políticas públicas mais robustas, sempre muito mais focada na agricultura familiar do que no grande agronegócio.
partir daí, o objetivo dessas políticas é justamente promover o crescimento econômico aliado à justiça social e, ao mesmo tempo, à preservação ambiental, né? Então, para acessar Pronaf, por exemplo, o agricultor tem que estar com a parte ambiental da propriedade todo em dia, senão ele não consegue esse crédito. Do mesmo modo, o FCO, né? Então, hoje em dia, tudo está sendo amarrado ali, né, à questão ambiental também. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo das políticas públicas, né? Tudo começa, como eu disse para vocês, com um diagnóstico, né? Então, primeiro, o Estado identifica um problema que é de todo mundo, problema público. Por exemplo, essa questão da necessidade de fixar o agricultor no campo, né? Isso é um problema público, isso é um problema importante, que hoje nós temos aí 80%, se você pegar o número de propriedades rurais no Brasil, nós temos aí 80% delas sendo enquadradas como pertencentes à agricultura familiar. Porém, elas estão com 20% da área, né? Ou seja, os 20% que não são familiares estão com 80% da área. Então, existe uma concentração de área produtiva cada vez maior em grandes players. E se você começa a ter cada vez mais a mão de obra saindo do campo, o jovem principalmente saindo do campo, a tendência é, quando os patriarcas falecem, né, que eles deixam de estar na propriedade, os jovens revendem para uma propriedade maior, um negócio maior, e essa concentração só tende a aumentar. Então, fixar o jovem no campo é um problema de todo mundo, né? É uma política pública importante hoje no Brasil. Então, poderíamos, a partir desse tipo de diagnóstico. A partir da identificação do problema, é feita toda uma formulação, né? Onde é planejado todo esse conjunto de ações e metas, né? E onde é definida a parte orçamentária, né? De onde vai vir o dinheiro para poder bancar essa política pública, de onde vai vir o dinheiro para poder operacionalizar essas ações, né? No terceiro estágio, a gente tem a implementação, que é quando a política pública começa a rodar de verdade, ou seja, essas ações começam a chegar na ponta, começa a chegar nas pessoas que estão ali diretamente envolvidas com o problema que foi identificado. E, por fim, nós temos uma avaliação, né, que é o momento em que se avalia a qualidade, a pertinência e o resultado da política pública, né? Se realmente essa política está aí surtindo o efeito desejado, ou se ela precisa de ajustes, ou se ela precisa e deve ser descontinuada. De repente, não deu certo, não atingiu os objetivos, ou atingiu todos os objetivos, o problema foi resolvido, também pode-se decidir por descontinuar a política pública, ou por ela não estar dando resultado, ou por ela não ter conseguido resolver o problema, né? Então, grupos organizados dentro desse contexto, como as cooperativas e as associações, vão ter uma facilidade de acesso muito maior às políticas públicas, tá certo? Ao mesmo tempo, elas têm tamanho, né? Elas têm escala para execução e força de pleito junto ao Estado. Então, a gente sabe que o Estado, finalisticamente, ele pensa muito em voto, né? Principalmente nessa época de eleição. Então, quando esses grupos organizados manifestam essa escala, né, e mostram essa força política, elas têm uma possibilidade muito maior de acessar a política pública. Como exemplo de política de crédito, né, nós temos o PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que envolve financiamento, né, o seguro rural, que o governo cortou 50% ontem, né, contingenciou 50% do valor do seguro rural, que é uma política de seguro, né. Nós temos uma política de assistência, que é a assistência técnica rural, nós temos uma política nacional de assistência técnica rural, que também é operacionalizada aí, em grande parte pelo Sistema S, né, principalmente pelo Senar aqui no Brasil, e nós temos também política de mercados, né, que são os programas de compras institucionais, especialmente o Programa de Aquisição de Alimentos, o famoso PAA, e o PENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? PAA é um programa de compra direta, né, onde os municípios fazem compras diretas de agricultores familiares, e o PENAE aí é direcionado para essas mesmas compras diretas, mas para a agricultura familiar. Lembrando que mais para alimentação escolar, desculpa.
Lembrando também que para comercializar com o PENAI é preciso que o produtor esteja aí ligado a uma associação ou uma cooperativa. Já o PAA, não, o PAA ele pode fazer aí a comercialização de forma individual. Especificamente sobre o PAA e o PENAI, né, que a gente já estava falando, esse PAA é uma compra direta, né, aquisição de produtos da agricultura familiar sem licitação, então falta a gente bater nessa tecla aí, né. A destinação é para a rede de assistência social e para estoques públicos, né, então pode ser, por exemplo, para a merenda municipal, né, pode ser para asilo, enfim, alguma entidade beneficente, CRAS, que seja mantida pelo município, né? E os preços são preços de referência, né, do mercado regional. Só que, gente, não tem PAA pagando preço de referência. O PAA paga o dobro, o triplo, às vezes. Eu, quando fiz pesquisa de mestrado mesmo, eu lembro que na época o PAA paga, o preço de mercado do quilo da mandioca in natura era 50 centavos, né? E aí o PAA pagava 1,50. E eu acabei descobrindo que tinha alguns agricultores comprando mandioca a 50 centavos dos vizinhos, vendendo para o PAA 1,50, né? Que eles não, como eu estava estudando cadeia produtiva da mandioca, né? Então eles não produziam, mas eles emitiam a nota como se fosse eles tivessem produzido. É um problema aí da política pública também, que às vezes ela é acessada por quem não deveria, não precisaria. Qual que é o foco? Fortalecimento nos circuitos locais de comercialização. A ideia é que esse produtor que acessa o PA se sinta encorajado, né, fortalecido, é, financiarizado, né, que ele possa ter uma captação de recurso maior para investir na sua própria capacidade e tornar aí um player local de comercialização mais rentável e mais sustentável. Já o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é destinado ao mercado institucional, né, visa garantia de alimentação saudável para estudantes da rede pública. Pelo menos 30% dos recursos federais devem ser usados na agricultura familiar. Então, quando vai aquela verba que vem para as escolas adquirirem os produtos para a merenda escolar, pelo menos 30% desses recursos devem ser usados na agricultura familiar, né? E é um mercado institucional, porque, como eu disse, os agricultores têm que estar associados ou cooperados a alguma instituição, né? O desenvolvimento dele dá prioridade para assentamentos indígenas e quilombolas. Então, a gente tem aí essa priorização, mas não havendo a possibilidade de adquirir desses grupos, também pode-se aí adquirir de outros agricultores ou de outras cooperativas. O foco aqui já é o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais, né? Então, o PA tem um foco muito mais no negócio, né? E o PENAI tem um foco muito mais no desenvolvimento mesmo. É como se o PA focasse mais em PIB e o PENAI focasse mais em IDH. Nós temos o programa de agroindústria, né, que busca aí uma agregação de valor, né, que busca incentivar o processamento da produção primária para aumentar a renda familiar, ou seja, parar de vender o produto in natura e começar a vender o produto beneficiado, com maior valor agregado, e ao mesmo tempo capturar esse valor para si, né? Então, quanto mais beneficiado o agricultor consegue vender o produto, mais valor da cadeia produtiva ele capta diretamente para si, né? Ele capta o lucro dos demais agentes envolvidos na cadeia produtiva, né? A regularização, existe aí um apoio técnico também para adequação às normas sanitárias, né? Principalmente os sistemas de inspeção e a legislação ambiental, e busca, por meio dessa agregação de valor, também a abertura de novos canais de venda e o fortalecimento das marcas coletivas, né? A exemplo aí do nosso capim dourado aqui do Tocantins, que é uma marca coletiva, ou o queijo da canastra lá em Minas Gerais, né? São marcas coletivas e, quando fortalecidas, elas promovem o bem-estar para uma gama muito maior de agricultores. E nós temos também o Programa Nacional de Habitação Rural, né, que envolve aí a concessão, é como se fosse o Minha Casa Minha Vida, mas para a área rural, né, que envolve a concessão de subsídios para construção ou reforma de moradias no campo.
E eu já fiz muita pesquisa em assentamento, né? E onde o PNHR passa, as casinhas estão tudo bonitinha, novinha, pintadinha, é bem interessante, né? O público-alvo envolve agricultores familiares, trabalhadores rurais e comunidades tradicionais, assentamento entra aí também. E o grande alvo do PNHR é justamente incentivar a permanência no campo, né? Por meio da melhoria da qualidade de vida, para reduzir o êxodo rural também e garantir a sucessão. Então, sempre que a gente fala de agricultura familiar, a sucessão, né, o jovem ficar ali para assumir o lugar dos pais, é um problema muito importante, é um problema muito latente, e que tem sido aí cada vez um alvo maior de políticas públicas. Bom, então eu vou encerrando essa nossa aula de hoje agora, né, pelo menos essa parte aqui de apresentação de slides. Eu gostaria de. Esses slides já estão lá, né? Essa gravação amanhã também já vai estar lá. Assim que o Google me liberar, eu subo a gravação lá para nosso módulo 4, a nossa aula 4. E eu queria só recordar aqui com vocês o nosso cronograma, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Que agora nós temos essa data, essa aula de hoje, 10/6, né? Nós estamos aqui no nosso Meet ao vivo, tá? Aqui. Lá no módulo 4, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nós temos no final dele a atividade da disciplina, né? Que tem o valor de 10 pontos. Lembrando que as outras atividades, elas valem presença, eu já tinha explicado para vocês na primeira aula, né? Elas são utilizadas aí para o cômputo de carga horária para vocês, né? E as datas importantes que nós temos são 14/6, que seria a data limite para inscrição em um grupo da atividade final, ou seja, quem ainda não se inscreveu em nenhum grupo na atividade final tem até o dia 14/6 para fazê-lo, e no dia 30/6, entregar a atividade final da disciplina via ambiente virtual de aprendizagem, né? Vocês vão entregar aí via AVA. Então, lá tem um campo onde vocês vão postar os arquivos, né? Só vai aceitar arquivo em PDF. Se o seu grupo tentar postar um arquivo em DocX, por exemplo, ela não vai aceitar. Ela vai pedir para que você converta, esse arquivo em PDF, tá certo? Só um por grupo, né? Não precisa todo mundo do grupo ir lá e postar, então vocês vão ter lá a identificação do grupo, vocês vão postar apenas um trabalho por grupo, tá bom? Isso tudo até as 23h59 do dia 30 de junho. Há alguma pergunta, gente? Dúvidas a respeito do conteúdo, a respeito da mecânica e da atividade final? Podem ficar à vontade para perguntar. Eu só tenho uma dúvida. Vai ter esse arquivo do Ah, PDF, ele vai ter tamanho máximo ou não? olha, normalmente a gente vai ter aí um tamanho de 10 megas, né? Mas é um PDF bem considerável, né? Para você colocar. Tem o I Love PDF que comprime. Se por acaso o seu der 12, 17, o I Love PDF você vai acessar ele na internet e pede para fazer compressão, ele fica com a mesma qualidade, não tem problema nenhum. Mas eu acredito que 10 megas seja suficiente para todo mundo, dada a natureza da atividade, tá? Tamanho máximo do arquivo, ó, aqui, ó, a Fernanda já viu ali, ela disse que são 150 megas. Nossa, então é grande demais, gente. Não, dá 2 teses de doutorado com bastante figura. Acho que vocês não precisar de tudo isso, não. Deixa eu ver aqui no chat, tem mais uma pergunta. Frederico, professor, fiz minha inscrição em 3 especializações e não consegui acesso a essa. Com quem devo conversar a respeito? Mensagem para coordenação, professora Beatriz ou professora Sejana, tá, Frederico? Lá no grupo tem um contato direto delas. Porque como você fez para 3, quando você acessa o AVA, você devia estar que nem eu estou dando aula em 3 também. Então, eu entro lá, eu vejo as disciplinas das 3. Então, no seu caso, você deveria estar entrando no AVA e vendo as disciplinas das 3 também. Então, isso daí tem que ver, provavelmente não amarrar você na disciplina alguma coisa, mas você pode mandar para a professora Sejana ou professora Beatriz, que elas resolvem para você rapidinho, tá bom?
Lembrando que elas estão lá no nosso grupo. Mais alguma pergunta? Tudo certo, então. Olha, eu vou encerrar a gravação, gente, que vamos preocupados com a sustentabilidade, né? A gente sabe que para manter aí toda essa informação aí na nuvem, online, a gente gasta muita energia, muita coisa, então vou encerrar a gravação por aqui. Desejar muito sucesso para vocês na finalização do módulo, na finalização da pós-graduação, dizer um até breve, porque nós vamos nos encontrar no módulo de vendas, né? Vendas no agronegócio, gestão de vendas no agronegócio, e parando a gravação. Tchau, tchau.